Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Salmos 116, versos 1 e 2. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por mais um dia de vida que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco, todos que nos escrevem pedindo orações, todos aqueles que confiam em Ti para a solução dos problemas, que recebam as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Em especial, Pai, pedimos que abençoes Veneranda Evangelista, o esposo Daniel, a filha Juscelia, abençoe os netos, também abençoe Dulce, Marinha, Socorro, Rúbia e todos os demais que nos escrevem, os nomes que eles citam pedindo orações e os problemas que eles citam, Tu sabes, Tu conheces. E esperamos, Pai, que as bênçãos sejam concedidas de acordo com a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre uma vida de oração. Citamos aqui alguns exemplos da palavra de Deus e falamos ontem a respeito de Moisés, que era um líder consagrado, uma pessoa que confiava plenamente em Deus e esperava em Deus a solução dos problemas que ele enfrentava com o povo de Israel, que ele estava guiando para a terra prometida. Por várias vezes, Moisés precisou interceder a Deus em favor do povo de Israel. Como nós conhecemos muito bem a história, o povo se rebelava, o povo queria retroceder, voltar para o Egito, o povo queria comer carne porque no Egito eles tinham carne. Enfim, nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel. Mas Moisés, ele era um homem paciente, conforme nós lemos na Bíblia, foi o homem mais manso da terra e ele suportou durante 40 anos aquela multidão, milhões de pessoas ali no deserto. E Moisés, ele agora, ali no monte da oração, onde ele intercedia pelo povo, Moisés, conforme está relatado em Êxodo, capítulo 32, versos 31 e 32, diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Moisés reconheceu que o povo havia pecado terrivelmente contra o Senhor. E foram poucos dias depois que o povo ouviu Deus falando de cima do monte Sinai, dando a eles as instruções, dando a eles os mandamentos, e o povo com medo ali embaixo, porque o monte fumegava, o monte tremia quando Deus falava. E eles prometeram que tudo que o Senhor falou eles iriam fazer. E Moisés então subiu ao monte Sinai para receber as tábuas de pedra, e ali Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites. E o povo se corrompeu. O povo, pensando que Moisés não iria mais descer do monte, pediu a Arão que fizesse para eles um ídolo. Assim como eles eram acostumados a ver ídolos lá no Egito, então eles disseram: Olha, Arão, faça aí para nós um ídolo para que possamos adorar, e será o nosso Deus, o Deus que nos tirou do Egito. Vejam, poucos dias, 40 dias apenas se passaram, e já haviam se esquecido de tudo aquilo que o Senhor havia falado. Mas, conforme nós conhecemos a história, Moisés, quando desceu, porque Deus disse: Olha, vai, que o povo se corrompeu. Moisés, quando viu aquele povo adorando e cultuando aquele bezerro de ouro que Arão havia fundido com o ouro que as pessoas levaram para ele, então Moisés quebra aquelas duas tábuas de pedra naquele ídolo e derrete o ídolo, faz cinza daquele ídolo, coloca na água e coloca o povo para tomar aquela água em sinal de arrependimento do porquê eles fizeram. Mas, às vezes, nem sempre resolve quando nós impomos, que a pessoa faça isso ou faça aquilo, porque o arrependimento ele deve vir de dentro do coração da pessoa que cometeu o pecado e está em erro na sua vida espiritual.
Ela que tem que se arrepender, reconhecer o seu erro. Não adianta nós falarmos, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Agora, o que nós podemos fazer é orar pelas pessoas, especialmente aqueles que estão longe do caminho do Senhor, aqueles que um dia já fizeram parte do povo de Deus e hoje estão afastados, estão vivendo vida promíscua, vida de orgia, vidas de bebedeira, de drogas, enfim, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece. Nós temos que interceder por essas pessoas, assim como Moisés intercedeu muitas vezes pelo povo de Israel. Nós também precisamos interceder. E nós encontramos Moisés intercedendo, relatado, por exemplo, em Êxodo 15, Êxodo 17, também intercedendo pelo povo quando teve fome, que está relatado em Números capítulo 11, e o povo estava vivendo também um momento de profunda aflição. Moisés clamou a Deus, também está aqui em Números 11. Vocês anotem essas passagens e leiam depois na sua Bíblia, porque aqui não dá para ler todas essas passagens, mas Moisés, quando estava então já escrevendo o livro de Deuteronômio, que foi o último livro que ele escreveu do Pentateuco, ele relembrou ao povo o que aconteceu logo depois que Deus fez aquela aliança com o povo lá no Sinai e quando o povo fez aquele bezerro de ouro. Então aqui em Deuteronômio capítulo 9, verso 19, Moisés relembrando ao povo, ele disse: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. Vejam, Moisés, ele teve medo que Deus ia destruir o povo, Deus estava irado, mas pela intercessão de Moisés, diz aqui, Deus me escutou, o Senhor me escutou. Se nós, irmãos, temos uma vida consagrada a Deus, mesmo nós sendo falhos, pecadores, mas se temos uma vida de comunhão com Ele, Deus, Ele sempre está pronto a ouvir as nossas orações e também responder de acordo com aquilo que Deus acha melhor para cada um de nós. Nem sempre a resposta vem como aquilo que nós queremos que venha para nós, mas Deus, Ele sabe o que é melhor. E Moisés aqui ele disse, o Senhor me escutou. E ainda Deuteronômio capítulo 9, no verso 25, aqui, quando o povo se manteve incrédulo lá em Cádiz, quando aqueles 12 espias voltaram de espiar a terra de Canaã, Moisés então ele disse, fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Vejam, a intercessão de um homem de Deus, 40 dias e 40 noites intercedendo pelo povo que preferiu crer naqueles 10 espias que disseram que era impossível eles entrarem na terra prometida, mas 2 espias se manteram fiéis e disseram que iriam entrar, Josué e Calebe, e o povo se rebelou, o povo quis matar Josué e Calebe, mas o Senhor interferiu e Moisés então prostrou-se diante de Deus 40 dias e 40 noites em favor daquele povo para que Deus não os destruísse. Agora, quando também Deus separou aquela tribo de Levi para construir o santuário, Moisés intercedeu por eles e ainda Moisés, ele permaneceu no monte, como da primeira vez que ele subiu naquele monte Sinai, 40 dias e 40 noites, agora ele permaneceu novamente. Mais uma vez, o Senhor, diz ele aqui, me ouviu e não quis destruir vocês. Deuteronômio capítulo 10, verso 10. Vejam que em todas essas ocasiões, Deus ouviu o clamor do servo Moisés. Assim também Deus, irmãos, ele ouve as nossas orações, os nossos clamores. Não vamos pensar que Deus ele não nos escuta, que Deus ele não quer nos atender. Não, Deus ele está pronto a nos atender. E quando nós vemos as respostas de Deus, as orações de Moisés, quer a resposta fosse sim, quer a resposta fosse não, Moisés ele aceitava aquilo que Deus estava determinando. E quando nós estamos em relacionamento íntimo com Deus, não significa que nós iremos receber sempre aquilo que nós queremos. Por exemplo, aqui em Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23, nos diz a palavra de Deus. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor, ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas?
Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Vejam, Moisés pedindo a Deus para que Deus o deixasse entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele feriu a rocha, ao invés de falar, quando Deus disse, fale a rocha. E aquela rocha era Jesus que estava ali. E que Jesus, essa rocha, acompanhava aquele povo por onde eles iam. E Moisés não falou, Moisés feriu com o seu cajado. E por isso ele não entrou na terra prometida. Deus disse para ele que ele não iria entrar. Mas ele aqui suplica que Deus o deixasse atravessar o Jordão. Mas Deus disse que não. Então Moisés aceitou esse não de Deus. Moisés faleceu lá no Monte Nebo, depois de avistar aquela terra que Deus havia prometido. Mas ele foi ressuscitado e levado para os céus. Vejam, irmãos, nós precisamos também saber que nem sempre Deus vai dizer sim para nós. E muitas das vezes, quando nós recebemos um não àquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós nos revoltamos, nós nos iramos contra Deus e dizemos que Deus se esqueceu de nós, que Deus ele não cuida de nós. Mas aprendamos com Moisés a receber um não e aceitar esse não. Por quê? Porque foi melhor para Moisés ele ter aceito esse não e ter morrido, porque ele foi ressuscitado e levado para os céus. E se ele tivesse entrado na terra prometida como ele queria, quem sabe ele estaria sepultado em qualquer área ali das terras de Canaã, como tantos outros patriarcas estão lá sepultados, mas que irão ressuscitar na volta de Jesus. E Moisés já está, desde aquela época, já está lá nos céus. Agora, nós temos também um relato bíblico que está em Lucas, no capítulo 18. Esse relato fala de uma mulher que estava intercedendo. Era uma viúva e ela estava intercedendo pela filha e o juiz não queria ouvir. Mas Jesus então contou essa parábola, a parábola desta viúva, nos mostrando que nós deveremos orar sempre e nunca desanimar. Você pode ler aí em Lucas capítulo 18, nos versos de 1 a 8, e então nós aprendemos uma lição dessa mulher persistente, suplicando, clamando, até que o juiz disse assim, olha, vai, eu vou te dar o que você está pedindo. Deus, às vezes, irmãos, ele nos prova também se nós estamos realmente necessitando daquilo que nós estamos pedindo e se nós continuaremos sendo fiéis a Ele, se nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo, mas que nós nunca desanimemos de orar, que nós nunca deixemos de interceder, qualquer que seja a situação, o problema que nós estamos enfrentando, problemas com os filhos que hoje em dia estão a maioria fora da igreja, mas continuemos orando, porque a oração vai ser atendida, o Espírito Santo vai trabalhar na mente e no coração daqueles que estão fora e vão retornar, mas que nós possamos também interceder pelos membros da igreja, assim como Moisés intercedia pelo povo de Israel, e ele sabia que Deus poderia ajudar, abençoar e solucionar os problemas, e assim aconteceu. E nós também deveremos sempre orar na certeza de que Deus ele vai responder a nossa oração. Vai chegar o momento em que a bênção será concedida e nós veremos o poder de Deus atuando. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana e desejamos a todos vocês a presença do Espírito Santo a cada momento desse dia e que Deus conceda as bênçãos conforme a vontade dele para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.